No exato momento em que a Lei Magnitsky foi revogada do Alexandre de Moraes e da esposa dele, duas consequências foram imediatas, óbvias, escancaradas. A primeira, o alívio do nosso ditador de toga. O homem estava leve, solto, faceiro, pimpão. E se fazer é o gongo. A Dani Bravanel tá me gongando aqui. Igual tinha um show de calouros que eu assistia quando era pequeno. Tinha o Pedro de Lara, não é? Pedro de Lara é coisa nossa, cantava. Tinha, como chamava outra, vivia? Aracide Almeida, o Décio Pitinini, não é? E agora eu fui gongado, mas eu peço dois. Vejam que eu não sou tão bravo quando dizem, né? Foi ao lançamento do canal SBT News, deu entrevista, discursou, agradeceu ao Lula, sorriu para a foto. E eu não poderia deixar de fazer um breve comentário agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. E ainda cochichou algo pro Lula cobrindo a boca com a mão, como quem diz, isso aqui não é pra câmera, tá? 6:30 da tarde ou da noite, o Start. Só que aí, o cinegrafista, aquele herói anônimo da fofoca institucional, captou tudo. Resultado? Bronca do fotógrafo oficial do Lula, corte imediato da transmissão, troca de cena. 6:30 da tarde ou da noite, o Start, o pontapé inicial da transmissão, e depois disso você vai ter jornalismo de qualidade 24 horas com um... Sem querer, o regime deu uma amostra grátis da liberdade de imprensa que pretende oferecer ao novo canal do SBT. Parabéns aos envolvidos. A segunda consequência imediata foi a histeria da direita. Eu acho que o Lula vai ganhar 2026. Eu estou preparando para isso. Um conselho que eu dou pra vocês, deixem de seguir qualquer e todas as lideranças da direita, ao menos que esses caras mostrem realmente uma resposta pra população. Você tá preparado para mais um mandato do governo Lula? Mais 4 anos? Sabe por quê? Porque em 2026 a chance dele perder é mínima. Ano que vem tá decretada a morte do Brasil, cara. A gente vai ter uma sequência de carnaval, Copa do Mundo e eleições. Você imagina se alguém vai estar ligando pra isso? Foi um show. Todo mundo procurando culpado. Culparam o Trump, culparam o Eduardo Bolsonaro, culparam o Paulo Figueiredo, culparam o Nicolas, culparam os deputados, o Alan dos Santos, culparam o Partido Novo, culparam o Centrão. Só não culparam o Joesley Batista, nem o Lula, nem os verdadeiros filhos da puta que trabalham há décadas para escravizar esse país. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo fizeram o possível, sem grana, sem estrutura, sem máquina, com base em coragem, teimosia e cara de pau. E chegaram muito mais longe do que qualquer um imaginava. Meteram medo no sistema, medo real. Barroso pediu para sair, Gilmar Mendes se divorciou. 2 dos sujeitos mais poderosos do Brasil apelando para soluções patéticas para se proteger dos ventos do norte. Isso não é pouca coisa. Eduardo e Paulo fizeram um milagre com o que tinham. Mas o regime supremo PT tinha Joesley Batista. Um bilionário infiltrado na economia americana como um fungo, que cresceu lá dentro, se espalhou. Responsável por cerca de 40% da proteína consumida nos Estados Unidos. Ou seja, peso pesado na segurança alimentar americana. O cara quis jogo, contratou advogado sócio do advogado do Trump, empresa de lobby, conversas certas. Bilionários se entendem, enquanto isso aqui a direita se desentende. Gritaria, choro, dedo apontado, drama. É o fim, o Brasil acabou, não tem mais jeito. Essas são as reações mais fáceis, mais confortáveis, mais burras. Achar culpado é fácil, eu quero ver achar solução. Dizer que acabou é ótimo, você se declara impotente, vira um bebezinho indefeso. Não precisa lutar, não precisa se sacrificar, não precisa nem tentar. E eu vou ser sincero, gente assim merece ser escravizada por comunista mesmo. Vê o cachorro grande chegar e já deita de barriguinha pra cima. Só tem um detalhe, você vai ser mordido de qualquer jeito.
Então é melhor lutar, porque só lutando existe alguma chance. Sim, o Xandão saiu mais poderoso. Como dizia Olavo, quem vence é quem permanece em pé no final. Ditaduras têm uma vantagem absurda sobre democracias. Ontem foi a prova. Um burocrata vitalício de Brasília se mostrou mais poderoso que um presidente dos Estados Unidos, refém de eleição, de inflação, de economia, de popularidade, de opinião pública. O Xandão não depende de nada disso. O Brasil pode pegar fogo, ele nem sente. Ele atravessa 6 presidentes americanos sentado na cadeira. Mas calma, até poucos meses atrás, o Maduro também parecia intocável. Agora está rebolando, pedindo paz e cantando Imagine. Don't worry, be happy. La 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 la. Don't worry, be happy. Todo tirano é imbatível, até aparecer alguém mais louco que ele. Tirano cai pela força, porque essa é a única língua que ele entende. Sobre o Trump, todo mundo sabia que ele negociaria pensando nos Estados Unidos. Claro, eu nunca achei que ele colocaria Magnitsky no balcão. Isso é instrumento pesado. Violador de direitos humanos não deixa de ser violador por canetada. A revogação não redime o Xandão, só mostra como o jogo é bruto. Foi uma vitória enorme do Alexandre de Moraes. E ninguém esperava que fosse dessa forma. Mas atenção, não caiam em raciocínio simplista. O Trump nunca ligou para o Brasil. Ele só queria ganhar algo. Agora acabou. Não é tão raso assim. O que aconteceu foi o seguinte. Lula foi negociar, fez pedidos. Trump fez exigências. Entre elas, intermediar a rendição do Maduro. Ajudar os Estados Unidos a combater as facções. Ceder parte das terras raras. Parar de incomodar Big Techs. Recuar na perseguição ao Bolsonaro e aos presos do 8 de janeiro. Não sabemos tudo, mas sabemos que houve sinalizações positivas. A esquerda comemorou, sem perceber que o Lula traiu tudo o que dizia defender. Terras raras, por exemplo, 17 minerais essenciais para chips, inteligência artificial, defesa, semicondutores. Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, a primeira é a da China. Estados Unidos quase não tem. O socialista que passou a vida berrando contra a privatização entrega isso de bandeja para salvar o Xandão. Valor zero para a nação, valor máximo para o projeto de poder. Assim, ele salva o STF, tira tarifas, não inviabiliza a reeleição, posa de gênio da diplomacia. Os próximos passos vão revelar o preço. A ofensiva contra a Venezuela avançou, e isso parece prioridade maior para os Estados Unidos. Não porque o Brasil não importa, mas porque lá o câncer está em estágio terminal. Marco Rubio, Trump, todo mundo falou sério sobre o Brasil. Não foi teatro. Mas quando você precisa escolher, vai no mais urgente. A dosimetria aprovada provavelmente faz parte desse pacote. Presos indo para casa, Bolsonaro com pena reduzida. Do ponto de vista do Trump, foi uma vitória enorme. Na cabeça dele, isso ajuda a direita brasileira, alivia a inflação, ganha terras raras, derruba Maduro. Negócio excelente para ele. Antes de xingar o Trump, sejamos pragmáticos. Ele viu que não houve reação interna no Brasil. Instituições fecharam com o sistema. O desfecho perfeito dependia do Brasil reagir. E não reagiu. Mas isso significa que acabou? Não. Sempre houve outra possibilidade. Resolver depois das eleições. Como? Uma avalanche de direita no Senado em 2026. Controle da presidência do Senado. Impeachment dos ministros. Dentro da lei. Sem ajuda externa. As sanções eram um atalho, não a solução. Sem reação interna, nada muda antes. Mas em 2026, tudo pode começar a mudar. Então sim, é hora de arregaçar as mangas mais do que nunca. Lula saiu vitorioso agora, mas olha quanta coisa já mudou. A história é clara. Ajuda externa só vem depois da disposição interna de lutar.
Os Estados Unidos não pensam no Brasil por amor, pensam por estratégia. Trump foi até onde deu, agora o limite chegou. Nenhum país salva outro que se recusa a se salvar. Quando instituições viram instrumentos, a democracia já morreu. A Venezuela não caiu do nada, foi construída passo a passo. Se os brasileiros não reagirem agora, ninguém reagirá depois. O custo será alto, e quando a ditadura se instala, não há tweet, sanção ou discurso que a derrube. Só sobra silêncio, medo e arrependimento tardio. No fim das contas, a lição continua a mesma lá de 1776. A França só entrou na guerra depois que ficou claro que os americanos estavam dispostos a arriscar tudo: patrimônio, conforto, futuro, a própria vida, pela liberdade. Eles apostaram tudo na mesa, pagaram o preço e acertaram em cheio. O resultado está aí. Olha hoje para os Estados Unidos. Agora fica a pergunta que dói, que incomoda e que ninguém quer responder em voz alta. E os brasileiros? Também estão dispostos a arriscar tudo pela liberdade? Ou vão continuar esperando que alguma França apareça para lutar no lugar deles?